Qual? Esse cara aqui, mano, sério que você está achando normal? Esse aqui? Esse maluco tem 1 ano de treino, pô. Ele aqui? É? Dá pra ter, mano. Se ele, Um ano de treino? se ele já fez outro esporte, Já fez corria e outro tal. Bebia pra caralho. É? Se eu tiver te perguntando, só dar um... É genética, né, pô? Mano, sei lá, mano. Não é proporcional. Ele não desceu, não. Ele também tinha um tempo de treino também, pode ser. Eu acho que dá pra acreditar. O senhor começa? Isso, Esse não é não. Não é só. Porra, soldado. Deixa 10 flexões aí. É isso. Tô zoando. Vai até 50, pai. É um ritual. Como é que você tira Como do que você bujão faz? isso daí? Ah, como tira do bujão? Mas o bujão tá apoiado aonde? Então, né, aqui é só uma... Entendi. Não dá mais consideração. Tirou. Depois de puxar, o que faz?